Meus amigos, é muito bom estar com você, falando sobre essa possibilidade que o Evangelho nos dá de novos começos em nossa vida. A verdade e a mentira se encontraram um dia. E a mentira disse então à verdade: hoje é um dia maravilhoso. A verdade olha para os céus e suspira porque o dia era realmente lindo. Elas passaram bastante tempo juntas, chegando finalmente ao lado de um poço. E então a mentira diz à verdade: a água está muito boa, vamos tomar um banho juntas. A verdade, mais uma vez desconfiada, testa a água e descobre que realmente a água está muito gostosa. E elas se despiram e começaram a tomar banho. De repente a mentira sai da água, veste as roupas da verdade e foge. A verdade, por sua vez, recusou-se a vestir as vestes da mentira. E por não ter do que se envergonhar, saiu nua a caminhar por ruas e vilas para encontrar a mentira e pegar suas roupas de volta. Mas o mundo, ao ver a verdade, desvia o olhar com desprezo e raiva, porque considera mais agradável olhar para a mentira vestida de verdade do que olhar para a verdade nua e crua. A minha verdade, a tua verdade, cada um com sua própria verdade. Quando abrimos mão da verdade de Deus revelada nas Escrituras e a partir da nossa própria experiência pessoal estabelecemos a nossa verdade, acabamos imersos em um mundo de mentiras e engano que nós acreditamos ser a verdade, simplesmente porque é a nossa própria verdade. E isso nunca acaba bem. Quer um exemplo? As crianças transportaram as bonecas Barbie com seu corpo impecável para o cenário das suas vidas. E as adolescentes transformaram as modelos em um padrão de beleza inalcançável. O resultado? Frustração e depressão e suicídio entre adolescentes. Vejam outro exemplo. Um exemplo recente que se tornou público do jogador Daniel Alves. Ele é um jogador de futebol bem-sucedido, rico. Detalhe, casado. Ainda assim, de acordo com a sua própria verdade, ele se achou no direito de ir sozinho a uma boate em Barcelona no final de dezembro do ano passado. Desde então, como a justiça espanhola não é como a justiça brasileira, ele está preso, acusado de agressão sexual contra uma mulher de 23 anos. Ao longo do período em que ele está preso, ele mudou a sua versão 5 vezes. Por que será? E a última versão dele foi uma pérola. A respeito da mulher que ele teria estuprado, ele disse: eu perdoo ela. Meus amigos, este é o retrato de um mundo desconectado onde cada vez mais cada pessoa faz o que bem entende, a pretexto da sua própria verdade. A minha verdade me dá o direito de fazer o que eu quero com a minha vida e com os outros. E a gente já não dá a mínima para Deus e a sua verdade. Como resultado disso, os relacionamentos se tornam líquidos e as pessoas descartáveis. E o resultado? Sempre é solidão, dor e sofrimento. Há poucas semanas eu encontrei um amigo de infância ou da adolescência
que eu não via há muito tempo. Confesso que eu fiquei assustado com o que vi. Ele foi um dos adolescentes jovens mais promissores que eu conheci. Por isso me assustei com o que eu vi. O que eu vi não era nem sombra do que ele foi, e agora ele não estava nem próximo daquilo que se esperava que ele poderia vir a ser em sua vida. Ao longo da vida, ele optou pela sua própria verdade, e ao longo de muitos relacionamentos, muitos fracassos, vícios, feridas, ele se tornou uma caricatura daquilo que ele era e daquilo que ele poderia vir a ser. Uma pena. Você já se sentiu alguma vez assim? De que ao longo das escolhas, das suas verdades, da sua vida, você se sente estar desfigurando e se tornando uma caricatura daquilo que você poderia ter se tornado? A verdade é que ao longo de sucessivos relacionamentos mal-sucedidos, ao longo de uma vida de relacionamentos sexuais abertos, nós perdemos a nossa identidade e ao final já não sabemos mais quem nós somos. Quem sou eu? Passa a ser uma pergunta que já não sabemos mais responder. Certa ocasião, Jesus fez uma pesquisa de opinião entre os seus discípulos, perguntando para eles o que as pessoas achavam dele. E quando eles lhe trouxeram o resultado da pesquisa, Jesus perguntou o que eles mesmos achavam a respeito dele. Simão Pedro fez-se porta-voz do grupo, dizendo o seguinte para Jesus. Simão Pedro declarou: Tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus então afirmou: Deus o abençoe, Simão, filho de Jonas. Você não retirou a resposta dos livros, nem citou algum professor. Meu Pai no céu, o próprio Deus, revelou a você os segredos sobre quem eu sou de fato. E agora presta atenção. Agora eu vou dizer a você quem você é de verdade. Você é Pedro, uma pedra. Essa é a pedra sobre a qual vou edificar a minha igreja. Uma igreja tão exuberante e tão cheia de energia que nem as portas do inferno serão capazes de obstruir o seu avanço. Observe que Jesus faz aqui duas declarações absolutamente distintas e ambas verdadeiras. Ele diz: Eu sei quem você é, Simão, filho de Jonas. Mas eu sei quem você é de verdade. Você é Pedro, uma pedra. O que Jesus está dizendo: eu sei quem você tem sido até agora, Simão, filho de Jonas. Mas eu quero dizer quem na verdade você é, Pedro. Jesus muda não apenas o nome dele, mas a vida dele. De Simão para Pedro. Quando Jesus se encontrou pela primeira vez com Simão no início da sua caminhada aqui na terra, ele já havia anunciado: Tu serás Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Simão é filho de Jonas, pescador, homem do barco, da praia, homem comum, do povo, sem nenhum destaque entre as pessoas, como tantos que existiam no seu tempo. Um pescador galileu com as marcas que a vida deixou nele. Esse era Simão. Pedro, não. Pedro é apóstolo, é referência, é singular, feito pela mão de Deus. Simão foi construído historicamente.
ele nasceu, ele foi gerado por um homem e uma mulher, natural. Pedro, por sua vez, é regenerado. Simão é o que nasce. Pedro nasceu de novo, feito pela mão de Deus. Simão nasceu da água, Pedro nasceu da água e do Espírito. Simão é o que é naturalmente, fruto de uma autonomia escolhida, e Pedro é Espírito. Ele é o que é, pelo que ele vem a ser, quando recebe a revelação da verdade de Deus em sua vida. Quando Jesus entra em sua vida, tudo começa a mudar. Simão é o que vem acontecendo naturalmente. Pedro é o que emerge propositadamente. Simão é um fenômeno natural. Pedro é uma experiência espiritual. Simão nasce do ventre de uma mulher e Pedro nasce do coração de Deus. Meus amigos, essa é uma metáfora, uma figura do Evangelho. E é exatamente isso que o agir de Deus produz em nossas vidas quando nós caminhamos com Jesus. Certa noite, um dos mestres da lei dos tempos de Jesus, chamado Nicodemos, foi falar com Jesus. E Jesus lhe disse: se você não nascer de novo da água e do Espírito, você não pode ver, não pode entrar no reino de Deus. Essa é a experiência que transformou Simão em Pedro, nascer de novo da água e do Espírito. Aos Coríntios, Paulo escreveu que se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura, uma nova criação. Essa é a experiência que transformou Simão em Pedro, um novo começo, uma nova criação. Simão era filho de Adão, Pedro é filho de Deus. Simão é criação, Pedro é nova criação. Simão carrega a imagem de Adão, Pedro é um signo de Cristo. Isso é começar de novo. No encontro com Jesus, meus amigos, existe um antes e um depois. A espiritualidade cristã é a história de uma peregrinação, uma viagem, uma travessia, de Simão para Pedro. E o marco da mudança é justamente a revelação da verdade única de Deus. Quando descobrimos a verdade de Deus, nós abrimos mão das nossas verdades e adotamos a verdade de Deus como fundamento em nossas vidas. E aceitamos que a verdade sobre a vida, sobre o casamento, sobre os relacionamentos, sobre os negócios, sobre os sentimentos homoafetivos, não está em nós mesmos, está na Bíblia. Reconhecemos Jesus não apenas como Senhor do universo, mas Ele se torna o meu Senhor. E na caminhada da vida, Ele me conduz de Simão para Pedro. E nessa travessia, eu deixo para trás a minha imagem modelada de acordo com Adão. E eu passo a ser modelado de acordo com a imagem de Cristo. E o Espírito Santo me faz parecido com Jesus. Uma das palavras mais conhecidas da Bíblia, eu não sei se você conhece, uma das mais bonitas, nós encontramos na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, verso 18. Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito.
Olha só o que essa belíssima palavra da Bíblia diz. Com o rosto sem máscaras, despido de toda mentira e fingimento de minhas próprias verdades, eu olho para Jesus e sua glória refletida em mim, vai fazer com que eu brilhe cada vez mais, para ficar cada vez mais parecido com Jesus. Pegou? Tira a máscara. Tira o fingimento. Para de se esconder. Abre o coração. Abre o jogo. Mostra quem você é. E só assim, olhando para Cristo, a imagem, o brilho de Cristo, vai brilhar cada vez mais em mim e eu vou me tornar cada vez mais parecido com Jesus. Novos começos. Na verdade, meus amigos, nós somos como uma tela. Uma tela que o Espírito Santo está pintando. O pintor olha para Jesus e olha para mim. Olha para Jesus e olha para mim. Olha para Jesus e olha para mim. E a certa altura, enquanto vai pintando, ele olha para mim e me diz: você não é muito parecido com Jesus. Eu vejo você parecido com Adão. Deixa eu mexer nas tuas feridas, naquilo que você esconde aí atrás das suas máscaras, nos teus impulsos. Deixa eu mexer nas tuas ações, nas tuas reações, nas tuas prioridades, nas tuas escolhas, nas tuas ambições, nos teus desejos, nas tuas verdades, nas tuas máscaras e na caricatura que você se tornou. Eu vou fazer uma nova pintura. Meus amigos, isso é evangelho. O encontro com Jesus, ele não anula a nossa história e não apaga o nosso DNA. Ele não elimina as nossas feridas e os nossos traumas de imediato. Jesus sempre nos encontra na condição de Simão. E ele nos convida a andar com ele para nos levar à condição de Pedro. Mas isso não é uma experiência mágica religiosa. Ser cristão, ser Pedro, não é um conjunto de crenças, não são algumas coisas que a gente acredita. Acredita, mas continua sendo Simão. Acredita em algumas coisas, mas continua vacilando quando tem que caminhar sobre as águas. Acredita, mas continua não perdoando as pessoas. Acredita, mas continua flertando com o divórcio. Acredita, mas continua vivendo uma sexualidade aberta. Acredita, mas continua achando que a obra de Deus nesse mundo não precisa do dinheiro com o qual Deus te abençoou e colocou no teu bolso. Acredita, mas continua escolhendo a sua própria verdade. Acredita, mas continua sendo Simão. Acredita em Cristo, mas como Simão, continua seguindo apenas de longe. Por isso, ser cristão, ser seguidor de Jesus é muito mais do que acreditar em algumas coisas e cumprir alguns rituais. Ser cristão significa andar com Jesus e caminhar com Ele. É deixar cair as máscaras para que Ele possa fazer com que Simão seja parte do passado e ele me coloque na condição de Pedro. Interessante observar que Jesus passa a chamar Simão de Simão Pedro.
Por que será? É que às vezes, na minha caminhada, eu sou Simão, e às vezes eu sou Pedro. A travessia de Simão para Pedro é uma decisão, uma escolha. Mas é mais do que uma decisão de momento, movida pela emoção. É uma decisão diária, uma caminhada de uma vida inteira. Ser cristão não é apenas acreditar em coisas, seguir certos rituais, mas minha vida de segunda a sábado continua sendo a mesma coisa. Ser Pedro é um novo começo, é andar com Jesus e viver de acordo com a verdade da sua palavra para sempre. É uma longa obediência na mesma direção. A travessia de Simão para Pedro é uma jornada. Um dos grandes problemas talvez seja que a gente vive olhando para os outros, enxergando os defeitos dos outros, os problemas dos outros. E aí, como uma forma de justificar as nossas próprias máscaras e os nossos próprios problemas, nós começamos a achar que é o outro que precisa fazer uma jornada de Simão para Pedro. Não esqueça, a jornada de Simão para Pedro é a sua jornada. E a jornada do outro? Isso é entre ele e Jesus. Um pensador cristão dos nossos dias chamado Dallas Willard disse que muitos seguidores de Jesus nos nossos dias são como um cristão vampiro. Eles chegam para Jesus e dizem: me dá um pouco de sangue, me dá uma lavada, mas aí deixa eu seguir o meu caminho, eu sei me cuidar, não se meta comigo, deixa eu fazer as minhas escolhas, a gente se vê no céu, até mais. Cristão vampiro. Assim, muitas pessoas acham que é ser cristão, mas não se dão conta de que elas continuam sendo Simão. O que a gente leva para casa? A série que nós estamos assistindo e que nós recomendamos, This Is Us, ela de algum modo nos encoraja a uma reflexão sobre a nossa jornada familiar, jornada de relacionamentos, e de algum modo nos encoraja para novos começos. Você está em busca de novos começos? Sente que precisa recomeçar? Queridos, não basta decidir que você vai ser um marido melhor, uma esposa mais atenciosa, um filho mais querido, um patrão melhor. Isso é bom, mas provavelmente você sozinho não vai conseguir por muito tempo. Porque isso seria pegar o velho Simão e dar nele um banho de loja e um banho de salão de beleza. Isso não passaria de uma repaginada externa. Porque por detrás das novas roupas e de uma bela maquiagem, Simão continuaria sendo Simão. Sabe, eu percebo que muitas pessoas estão em busca de uma igreja perfeita. Elas olham ao seu redor e veem uma porção de gente à sua volta que ora é Simão e ora é Pedro, que está nesse processo de travessia. E elas começam a olhar com dureza para os outros, querendo encontrar Pedros ao seu redor. Sabe, se você quer encontrar Pedros, então, quem sabe você pede para Deus te chamar dessa vida e te levar para a eternidade, que lá você vai encontrar Pedros. A realidade desse mundo e das comunidades cristãs desse mundo é essa mesmo. É uma realidade de gente que ora é Simão, ora é Pedro, e que está nessa fase de transição, de travessia.
E a gente não produz Pedros com uma faca tramontina bem afiada. Mas a travessia de Simão para Pedros não acontece senão pela graça do amor de Deus e pela sua palavra. O que é importante que eu saiba é que precisa acontecer em minha vida uma travessia de Simão para Pedro. E não é Simão que se faz Pedro, é Jesus que nos transforma de Simão em Pedro. E sabe qual é a minha curiosidade? Qual será o novo nome que Jesus vai dar para mim nessa travessia? Para falar a verdade, não gosto tanto assim do meu nome, porque ele é complicado, as pessoas têm dificuldades para entender em alguns contextos. Gostaria muito de saber qual é o novo nome que Jesus vai dar para mim. Quem sou eu? Outros, ao longo da história, fizeram essa travessia, e a Bíblia conta a história de alguns deles, e eles também receberam um novo nome. Saulo se tornou Paulo, Jacó se tornou Israel, Abrão se tornou Abraão, Sarai se tornou Sara, Oséias se tornou Josué e muitos outros. Não apenas novos maridos e esposas, novos filhos e pais, novos irmãos e amigos, novos amigos, mas nova criação, de Simão para Pedro. E Jesus vai começar a fazer novas todas as coisas. Você quer? Vamos falar com Deus. Senhor, o que nós te pedimos, que tu nos ajudes e nos leves pelo teu Espírito a essa decisão. A decisão dos novos começos. Que não somos nós que produzimos, cuja transformação não somos nós que operamos. Mas esse milagre, Senhor, de nos transformar de Simão em Pedro, é teu milagre. Faz esse milagre em nós. Mas ao mesmo tempo, Senhor, dá-nos paciência quando olhamos para outros. Estamos cercados de pessoas que se chamam Simão, que estão nesse processo de travessia. E tu sabes, Senhor, quantas vezes nós perdemos a paciência com eles. Ao invés de olharmos para nós mesmos, olhamos para eles e perdemos a paciência. Dá-nos a paciência, Senhor, que vem da tua graça. E apenas da tua graça. No nome de Jesus. Amém. Quem sou eu para que o Deus de toda a terra se preocupe com meu nome, se preocupe com minha dor? Quem sou eu para que a estrela da manhã ilumine o caminho desse duro coração? Sei que não é por quem sou, mas por tudo que fizeste, nem por nada do que eu fiz, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como
fizeste, nem por nada do que eu fiz, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como o vapor que ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu caio, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu. Eu sou teu. Eu sou teu. A quem temerei? A quem temerei? Se eu sou teu, se eu sou teu.